Bem-vindos ao primeiro vídeo do Spooktober do canal Cinemaçã. 31 filmes, 31 dias, 31 vídeos sobre o tema terror. E qual melhor para abrir o mês de outubro senão The Wicker Man, O Homem de Palha, de 1973. Eu sei que pode ser um filme antigo, mas ele é muito bom e muito especial. E para você que deve estar notando uma coisa estranha, sim, eu estou com um cenário específico para este evento que terá 31 vídeos de 31 filmes de terror. E não apenas isso, você deve estar notando também que está me enxergando melhor. Isso faz parte de uma nova adequação que a gente está fazendo aqui no estúdio e eu espero que vocês gostem da melhoria de qualidade. Então, sem mais delongas, The Wicker Man de 73 é um filme de terror folk, um gênero que está muito mais comum hoje em dia, principalmente por causa da Bruxa e do Midsommar, que na minha opinião não são filmes tão bons quanto esse que é o pai, o prepulsor do terror de dia, digamos assim. Esse gênero de terror de dia foi iniciado muito antes com Birds, do Hitchcock. Infelizmente esse filme não envelheceu muito bem, então a gente não teve uma renovação até O Massacre da Serra Elétrica, Texas Chainsaw Massacre, que realmente acontecia o tempo todo de dia e eles usavam recursos, principalmente de roteiro, para conseguir entregar um pouco mais de suspense, esconder um pouco mais das informações, como é o caso da casa, que eles usam uma casa lá que eles entram na casa e a máscara, a própria máscara do Leatherface, são todos recursos para aumentar o suspense em um filme que é todo feito de dia, todo feito no claro e não tem muita coisa para esconder ou para assustar. Outro recurso muito bem utilizado pelo Texas Chainsaw Massacre é a camada social, que as pessoas têm medo de quebrar e acabam entrando em situações muito desconfortáveis, muito ruins, para dizer o mínimo. O que, curiosamente, a refilmagem do Massacre da Serra Elétrica também consegue fazer muito bem, trazendo o desconforto do calor, aquelas situações meio com muito suor, muito desconfortáveis. Enquanto que no Homem de Palha, essa camada social é muito mais bem utilizada, porque ela realmente é usada ativamente para prender o personagem principal, que é o Sargento Howe, que está investigando o desaparecimento de uma garota em uma ilha muito esquisita. E a partir desse momento eu tenho que avisar para vocês que vamos ter muitos spoilers aqui, então se você nunca assistiu o Homem de Palha, assista antes, porque a gente vai falar muito principalmente do final. Mas é claro que como é um filme de 50 anos, eu espero que muitos de vocês que ainda não assistiram, na verdade nem tinham interesse para início de conversa. Mas se esse interesse apareceu agora por causa do meu vídeo, assista antes, porque vale muito a pena e na minha opinião, como eu já disse, ele é muito melhor do que Midsommar, por exemplo. Então a história do filme é a seguinte: o Sargento Howe recebe uma carta anônima informando do desaparecimento dessa garota nessa ilha, no qual ele vai investigar. Logo quando ele chega, todos os habitantes já parecem não querer ele lá, parecem não querer responder as perguntas dele, o que leva a situações muito engraçadas, o que mostra que esse filme ele tem aquela coisa mais investigativa e gera debates até hoje de que se ele é um filme de terror realmente ou não. E enquanto todos os habitantes da vila parecem não respeitar muito o sargento, ele exige respeito o tempo todo, que mostra bastante da personalidade desse personagem, que é o protagonista. Teoricamente ele é para ser o nosso herói ali, ou com quem a gente se identifica, o que faz muito sentido e que também traz de volta o debate de que se esse filme é assustador ou não, ou se ele é de terror ou não. Porque todas as crenças do sargento são católicas, são as crenças do Reino Unido, então ele vê toda aquela cultura mais pagã com maus olhos. Ele realmente está muito incomodado, você consegue perceber isso do ponto de vista do personagem, e que se você também tiver esse forte ímpeto, essa forte religião, você também pode se sentir muito incomodado, porque conforme ele vai investigando os cidadãos da vila, ele vai achando situações cada vez mais esquisitas. O que acontece de um jeito muito engraçado quando o sargento finalmente vai visitar o Lord Summerisle, que é a autoridade máxima da vila. Durante todo o filme até esse momento, ele tinha negligenciado esse fato, ele realmente não estava nem aí para a autoridade de maior nível na ilha, para você ver como ele realmente não estava respeitando nenhuma das tradições. No que ele vê pessoas dançando nuas e pulando fogueira, o que é uma coisa muito engraçada, porque a gente faz isso aqui no Brasil em festa de São João, por exemplo. Outra coisa que gera também muita estranheza para o sargento é o fato deles terem enterrado a garota e não falarem muito sobre isso devido a como eles enxergam a vida e o falecimento, que eles falam que não é uma passagem, no sentido do que o sargento acredita, não é ressurreição, é mais uma transformação, ao ponto deles enterrarem uma lebre, onde deveria estar enterrada a garota, que eles falaram não conhecer durante grande parte do filme. Até aqui você deve ter percebido que realmente gera uma curiosidade, gera uma estranheza, você fica tentando descobrir o que está acontecendo ali ao longo da investigação, mas você realmente não sentiu lá muito medo. Isso é porque esse filme, ele causou mais choque para o público na época, que era muito mais fundamentalista,
Todos eles eram anglicanos, levando em conta a religião do Reino Unido. E é muito engraçado que o sargento ele usa essa autoridade do Reino Unido o tempo todo para ficar tocando terror na colônia. Então, para quem sabe um pouco de história, sabe que o grande vilão do mundo não é os Estados Unidos. Na verdade, é a Grã-Bretanha, é o Reino Unido. Sendo eles responsáveis principalmente por hoje a gente ter duas Irlandas, a Irlanda do Norte e a Irlanda de verdade. Mas o que fica muito claro ao longo do filme é que o sargento ele não é só uma pessoa que está tentando impor aquele estilo de vida, aquele modo de pensar para as pessoas da vila. Na verdade, ele acredita em tudo aquilo, porque ele está noivo e ao longo do filme ele é tentado pela Willow, no qual ele não sucumbe, por mais que tenham havido várias tentativas. Eu acredito que tem até uma versão estendida para mostrar mais dessas tentativas, mas ele não sucumbe em nenhum momento. Ele realmente permanece fiel aos seus próprios princípios, mostrando que ele é sim um homem muito devoto, muito consciente de que aquilo que ele acredita é o que ele acredita de verdade e que ele não foi influenciado por uma outra pessoa, ou até pela coroa britânica, por assim dizer. E conforme o filme segue, o sargento acaba criando uma teoria de que na verdade alguém sequestrou essa garota e que está planejando usar ela em um sacrifício pagão. Ele aprende muito sobre a cultura da ilha, julga muito, acha que é tudo bárbaro mesmo, não sabendo exatamente o que vai acontecer, enquanto todos os cidadãos da ilha contam para ele sobre as festividades e falam que não seria bom se ele estivesse lá no dia. Eles realmente falam isso várias vezes, até mesmo quando chega o dia ele tá saindo, ele realmente quer sair da ilha, ele não consegue, e eles falam que não seria bom nem ele ir na festividade, que seria bom se ele ficasse dormindo o dia inteiro. No que acreditando que seria a última chance dele salvar a garota, e eu digo acreditando aqui já como uma espécie de spoiler para quem conhece o filme, ele sai numa cruzada cega atrás da garota em toda a cidade. Ele realmente invade casas, ele vai dentro das casas e procura em armários, pergunta mais para pessoas. Realmente ele não tá nem aí para a autoridade de ninguém, ele realmente acredita que aquilo que ele tá fazendo é o certo e ponto final. O que culmina no ápice do filme, quando ele se disfarça de um dos personagens da celebração e encontra finalmente a garota, que no fim ele estava certo, ela realmente ia ser usada para sacrifício, e eles fogem juntos até um ponto onde a gente descobre que na verdade não, que na verdade era tudo um plano de toda a ilha para levar o sargento a ser ele o sacrifício. Então a gente finalmente vê o Homem de Palha do título do filme e também do cartaz. Então eles explicam para o sargento que ele vai ser o sacrifício, mas que eles não poderiam forçar ele a chegar até lá. Ele precisava ir lá por suas próprias motivações, o que ele fez em uma fé cega absurda ao ponto de invadir a casa de pessoas e ao ponto de nocautear um aldeão e roubar a fantasia dele para entrar meio que de penetra ali nas festividades, naquela tentativa de realmente encontrar a garota que ele estava procurando. Realmente ele foi motivado por um modelo de justiça que ele defendia ser o mais correto. Então, enquanto ele é preparado ali para servir de sacrifício ao Homem de Palha ou ao Espírito do Fogo, não fica muito claro ali o que é, ele amaldiçoa todo mundo da ilha, enquanto eles cantam e riem, e o filme acaba, não deixando claro se realmente a maldição deu certo ou se o sacrifício deu certo. Essa ambiguidade é muito importante para o que é o filme hoje em dia. Muita gente diz que ele é um filme que foi todo feito só para que fãs fervorosos de cinema ficassem analisando todo o simbolismo dele, o que se vocês quiserem eu faço aqui em um próximo vídeo, mas a única coisa que fica realmente clara aqui no final do filme é que essa fé cega do sargento o levou a ser o sacrifício, enquanto que a fé cega dos pagãos os levou a cometer barbáries, que realmente era o que o personagem principal acreditava e era o que grande parte da população na época também acreditava quando assistiram esse filme e acharam ele perturbador. Só que nada é tão perturbador quanto o remake de 2006, que é considerado o pior remake já feito na história e que conta nada mais nada menos do que com o Nicolas Cage. E com isso eu me despeço falando que se você nunca assistiu The Wicker Man de 73, que você assista e fique bem longe da versão de 2006.